Nossa casa dos Quem vai decidir? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Dos Jogos Olímpicos, a Universidade da Matriz, além de ter coisas assuntos importantes na sociedade. Os bastidores das entrevistas dos maiores nomes do mundo da música estão reunidos no livro De A-ha a U2. São 53 bandas do calibre de Madonna, Elton John, Lenny Kravitz, Lauryn Hill e U2. O autor é um grande conhecedor da cultura pop. É um prazer vir até o Jardim Botânico para conversar com Zeca Camargo. Prazer Zeca, estar aqui com vocês. Muito obrigado por você ter aceitado, depois de tanto tempo de... Deu trabalho, mas uma hora sai. Pois é. Bom, você entrevistou grandes nomes da música no mundo. Uhum. Você imaginava que aquele garoto que aos 12, 13 anos, que comprou pela primeira vez no LP do Pink Floyd, iria entrevistar tantas celebridades? Não, nunca. Minha relação com música era só de fã, total. E até quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, não era exatamente para entrevistar essas pessoas. Isso foi sendo foi uma consequência dessa carreira aí que aconteceu. Então, ao mesmo tempo, logo que eu comecei justamente a poder ter mais contato com essas pessoas, eu tive que driblar um pouquinho justamente essa parte do fã que não estava preparado para estar de cara a cara com esses ídolos aí. E isso lá no início ainda, como eu até conto no livro, atrapalhou um pouquinho. Mas depois... Eu costumo até falar que não é que eu fiquei meio blasé assim, mas você é tão profissional, você acaba se acostumando que essa relação tem que ser tão profissional, que aí você vai e encara com mais uma entrevista, pode ser com um grande ídolo, mas é só mais uma entrevista. Pois é, você afirma em alguns trechos do livro que quando um jornalista estiver falando com um ídolo, nunca é para deixar transparecer que é um grande fã dele e que há um certo perigo em misturar admiração com trabalho. Por que há esse perigo? Para o artista, uma entrevista é trabalho. Então, você quando chega com uma postura de fã e ele percebe, ele imediatamente fica um pouco incomodado. Ele fala, bom, ele não está aqui a sério, ele está aqui para me tietar e não para me entrevistar. Então, eu aprendi também, isso na raça, como eu falei, fazendo um monte de entrevista, que o importante é você se mostrar profissionalmente interessado. Você está lá para ele dar uma entrevista, ele dá entrevista porque ele quer vender tantos discos, quer vender ingressos para o show, quer fazer alguma coisa. Então, se você quiser ser fã, se você quiser até dar uma tietada, faça, mas num segundo estágio, depois de conquistar a confiança do artista e, sobretudo, fazendo um elogio ali e não transparecendo que você simplesmente arrumou a entrevista para chegar perto dele. Estar perto dele é uma consequência, a coisa mais importante é sempre a entrevista. Pois é, como é que se me explica agora, então, a foto com a Lauryn Hill? Bom, aí é o contrário, é ela que sugeriu, eu brinco. Ah, foi ela que sugeriu? Pois é, não, eu não tenho nenhuma, tanto que quando a gente foi fazer nenhuma foto com os artistas que eu entrevistei, quando a gente foi fazer o livro, um dos problemas ali me falaram, você tem foto com os artistas? E eu dizia, não tenho, porque eu não tiro nunca, eu não peço. Esse da Lauryn Hill foi mais ou menos o contrário, como eu conto lá, a entrevista foi tão boa, o clima foi tão legal, que no final das contas ela falou assim, não, eu queria tirar uma fotografia com você. Vamos tirar uma fotografia, você é um cara legal. Você levou um susto, né? Eu levei um pouco de susto, porque não é meu protocolo, eu não estou acostumado a fazer isso. A entrevista tinha sido, de fato, muito legal, porque ela é uma artista muito especial. Foi uma coisa bem forte ali, a entrevista, os depoimentos dela. É uma pessoa que tem opiniões muito fortes ali sobre música, sobre a vida, sobre as pessoas. E aí eu me surpreendi com o fato dela ter pedido a foto para mim, mas achei ótimo. A pessoa que você mais entrevistou foi a cantora Alanis Morissette. Perdi a chance de entrevistar ela pela 6ª vez agora no Rock in Rio, Portugal, mas fica para a próxima, assim. Por uma coincidência também, entrevistei ela sempre por coincidências. Claro, é uma artista até hoje, que é uma referência, e ela lançou o primeiro disco, ou pelo menos, ela não lançou quando eu estava aqui no Fantástico, mas ela começou a fazer um sucesso mundial, eu já estava no Fantástico. E aí a gente foi convidado para entrevistá-la na Cidade do México. E ficou muito bom, enfim, a entrevista foi legal, até bem diferente, depois eu olhando flashback, assim, ela era uma entrevista mais careta e tal, porque eu não conhecia muito ela. E você vê ao longo das entrevistas que eu fui fazendo, como a gente foi estabelecendo uma certa intimidade, justamente isso, não pela tietagem, mas pelo respeito que talvez eu tenha mostrado a ela como profissional. Ela e qualquer artista, ela passa a considerar você mais e todo mundo está notando. Esse cara vamos chamar de novo para uma próxima entrevista, vamos falar na próxima com ele também, porque você está sendo avaliado também quando entrevista as pessoas. Tenho certeza que o pessoal da Alanis
na segunda, pelo menos. A segunda talvez tenha sido uma coincidência. Porque tem umas pessoas, claro, ainda mais na TV Globo, que fazem essas entrevistas. Mas a segunda acabou sendo comigo e as outras então foram mais fáceis porque já tinha uma certa E acontece relação. de rolar amizade por aqueles minutos de entrevista? Entre entrevistado e entrevistador? É difícil rolar uma amizade. É bem difícil. Em raros casos onde as pessoas saíram um pouquinho do protocolo, Jennifer Lopez, a Mariah Carey, a Chrissy Hynde dos Pretenders, certamente não é uma coisa que dura. E é natural, essas pessoas, esses artistas têm sua vida, enfim, aquilo é um aspecto muito pequeno da vida delas. Só se você realmente cativasse a pessoa num nível que ela falasse, bom, esse cara é mais legal que todos meus amigos juntos. E aí ela ia ter a vontade de falar com você novamente. Eu aprendi a respeitar isso um pouco, tanto como eu conto no livro, logo depois de ter entrevistado o U2, pela segunda vez, quando eles vieram ao Brasil, tinha entrevistado uma vez na Califórnia e outra vez aqui. 3 dias depois eu entrevistei eles no Brasil, 3 dias depois eu estava em Nova York, e eu estava no hotel, e o Bono estava no mesmo hotel, e de repente eu estava do lado do Bono, sentado no mesmo sofá que o Bono. Minha primeira reação foi, vou falar com ele lembra de mim. Aí eu falei, melhor não, porque não sei lá se ele lembra. Esses caras, vêm muitas pessoas, eu vejo muita pessoa entrevistando, imagina ele sendo entrevistado. Então melhor não arriscar, melhor eu contar para ele numa próxima vez, que olha, depois que eu te entrevistei, eu estava naquele hotel, encontrei você, e ver se ele acha graça e aí abre um caminho para uma amizade, mas é praticamente impossível de acontecer. Bom, vamos falar do seu encontro com a Madonna. Eu percebi que você queria chamar a atenção dela de alguma forma, tanto que você usou o nome de Carlos, Exato. que é o seu segundo nome, e é o nome do filho do pai dela. Exato, para ver se estabelecia alguma intimidade, alguma conexão. Porque você entrevistando ela, você era o número 16 daquele dia. Pois é, e essa tática funcionou? Não, foi um fracasso, mas é muito difícil. Madonna é uma pessoa muito profissional. E como consequência disso, muito escolada ali na arte de dar entrevista, na profissão de dar entrevista, melhor dizendo. Então isso eu acho que ela nem ouviu, ou se ela ouviu, ela nem fez a conexão entre Carlos do Brasil e o Carlos, pai da filha dela. E eu achei que eu estava com uma carta na manga ali e não funcionou. Como não funcionou, eu fiquei meio decepcionado e perdi um pouquinho o ritmo da entrevista que eu estava ali para fazer. Ritmo esse que tem que ser frenético. Com a Madonna, por exemplo, eu tinha 6 minutos 6 só. minutos, E o que Olha, rolou nessa entrevista? com artistas desse calibre, 6 minutos é a praxe, entende? E aí você não pode explorar profundamente a Madonna em 6 minutos. Aliás, você não pode explorar ninguém profundamente em 6 minutos. Para nós que ficamos no Brasil, que é tão difícil falar com esses artistas, 6 minutos é muito pouco. Mas os jornalistas americanos que estão sempre nesse circuito, vão lá e de 6 em 6 minutos eles acabam construindo um grande perfil da Madonna. Pra gente 6 minutos não é nada, você tem que perguntar. E eu ainda tinha uma restrição, eu fui entrevistar Madonna, ironicamente, por causa de um filme, não por causa de música. Então eu tinha que falar de filme, que é uma coisa que ela nem é conhecida muito por isso. Então não deu muito certo.